Olá galera, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Pitágoras Aires, professor de História. Hoje a temática da nossa aula será política na República Velha. Iremos analisar as principais características que marcaram esse momento da nossa história. Vamos lá! Quando você fala de República Velha, aspectos políticos, é necessário a gente lembrar que a Constituição de 1891, a Constituição primeira da República, a segunda da nossa história, trazia o sufrágio aberto, o voto aberto. Ou seja, o voto descoberto, que era o voto não secreto. Em outras palavras, dava para se saber em quem você votou, tá? E isso era um grande problema. Para quem? Para os eleitores, porque os eleitores acabavam ficando vulneráveis à ação dos grandes chefes políticos. O fato de nós termos o voto aberto acabou favorecendo uma prática que caracterizou a política naquele momento histórico. A prática do voto de cabresto, o voto coagido, o voto controlado por esses chefes políticos. Um outro elemento importante que a gente deve mencionar é que, naquele momento histórico, nós não tínhamos uma justiça eleitoral e isso acabava favorecendo as práticas viciosas das fraudes eleitorais. Claro que fraudes eleitorais existiam desde a época do Império, mas elas acabam se tornando cada vez mais sistemáticas nesse momento inicial da República. E aí é bom também destacarmos que os chefes políticos, chamados de coronéis, eles, que normalmente eram latifundiários, haja visto que o coronelismo vai ser um fenômeno, sobretudo no meio rural, eles se utilizavam de vários tipos de estratagemas para controlar parcelas do eleitorado. Essas parcelas do eleitorado, que nós chamamos de curral eleitoral, eram controladas, seja mediante a violência, seja mediante o apadrinhamento, seja mediante o clientelismo. O que viria a ser o clientelismo? Clientelismo, a gente poderia dar um conceito bem rasteiro, troca de favores. No caso do chefe político para com o eleitor, troca de favores em troca do sufrágio, em troca do voto. Como naquela época o voto era em cédula, então quando se contabilizava esses votos das urnas e sessões eleitorais, manualmente se anotava a contabilidade. E como isso acabava dando margem também a adulterações, muitos historiadores usam uma expressão para fazer alusão a esse tipo de fraude, né? Eleições a bico de pena. Como eu disse agora há pouco, fraudes existiam antes mesmo da República, mas elas acabam ficando sistematizadas. Seja a violação de urnas, seja a adulteração dos mapas eleitorais, enfim, era uma praxe. Essa vicissitude marcou toda a política durante a República Velha. E aí, só para a gente finalizar, a gente tem que finalizar a análise do coronelismo. O coronelismo tem a ver com o mandonismo local. E a gente vai ver as raízes do mandonismo local lá nos primórdios da nossa colonização. Lembrai que as câmaras municipais, que eram os órgãos de administração das vilas e municípios, controlados pelos chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Eram os membros da aristocracia. E essa aristocracia ela vai controlar esse poder em âmbito municipal não só durante o período colonial. Nas municipalidades, esses chefes políticos locais também mandavam, principalmente naqueles municípios mais distantes do poder central. E aí, quando a gente chega na República, a República traz no seu bojo o federalismo. Com o federalismo, os estados passam a ter uma certa autonomia frente ao poder central, o que dá mais abertura para o mandonismo dessas oligarquias no âmbito regional. Tá? É por isso que a gente fala, o coronelismo tem o seu clímax durante a República Velha, apesar de suas raízes remontarem ainda o período colonial. É bom também
né, a gente fazer uma menção à origem do termo coronelismo. É uma derivação, óbvio, da palavra coronel. De onde vem isso? Quando lá no período regencial criou-se a Guarda Nacional, a mais alta patente da Guarda Nacional, que era uma força militar composta por cidadãos, por eleitores, cidadãos ativos, que eram os eleitores, observando que o voto na época do Império era censitário, ou seja, era uma milícia formada por pessoas abastadas. E as mais altas patentes, sobretudo a de coronel, normalmente era dada a grandes proprietários rurais, não só a eles, grandes comerciantes, mas, acima de tudo, a maioria dos coronéis da Guarda Nacional eram proprietários fundiários. E aí a gente vai ter esse mandonismo potencializado. Se eles já tinham um poder político local, já tinham um poder econômico, o fato deles terem também poder de repressão, poder militar, acabou potencializando esse mandonismo e passou a ser usual usar o termo coronel para esses chefes políticos, mesmo que eles nem fossem integrantes da Guarda Nacional, tá? E aí a gente precisa também colocar que a violência era um dos braços desse coronelismo. Os coronéis normalmente tinham a seu dispor um bando de jagunços que fazia valer a sua lei. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar ao analisarmos a política na República Velha é esse fenômeno, o coronelismo. Mas temos outros elementos relevantes, por exemplo, o esquema de toma lá da cá firmado entre o governo federal e os governos estaduais. Campos Salles, que foi o nosso quarto presidente da República, ele que governou no quadriênio de 1898 até o ano de 1902, ele adotou uma política que ele mesmo batizou de política dos estados, mas que passou a ser comum chamar de política dos governadores. Qual era a ideia do Campos Salles? Para reduzir as disputas em âmbito estadual, para firmar uma maior parceria entre governo estadual e governo federal, o presidente passa a apoiar as oligarquias mais fortes em cada estado. E, obviamente, que as oligarquias mais fortes em cada estado são aquelas que fazem o governador. Então, o presidente da República dava apoio ao governador e às oligarquias que ele representava. Em troca desse apoio, que também trazia no seu bojo, no seu reboque, a autonomia, o governador e as oligarquias que ele representava faria de tudo para enviar ao parlamento, ao Congresso Nacional, uma bancada que seria apenas subserviente aos projetos do presidente, diria apenas amém. Então veja só como vai funcionar. O presidente apoia os grupos oligárquicos mais fortes em cada estado. Primeiro, para tornar a oligarquia de oposição mais fraca, porque com apoio federal, esses grupos eles teriam condições de se perpetuar no poder, e em contrapartida, essas oligarquias dominantes em cada estado iriam apoiar pela sua bancada no Congresso os projetos do presidente e, claro, apoiar na época da sucessão presidencial o candidato do governo. Beleza? E para azeitar melhor esse esquema, esse toma lá da cá, esse clientelismo, mas aí é um clientelismo ligado entre grupos oligárquicos, a gente tem que observar que foi criada a Comissão Verificadora de Poderes. São duas comissões. Havia a Comissão Verificadora de Poderes, ou de Votos, como também era chamado, da Câmara dos Deputados, e a Comissão Verificadora de Poderes do Senado. Quem controlava essas comissões eram parlamentares ligados ao governo federal. E era essa comissão que deferia ou indeferia a posse dos eleitos para o parlamento. Então, normalmente, quando tinha algum deputado eleito pelas oligarquias de oposição nos estados, ou o senador eleito por essas oligarquias, a comissão fazia de tudo para impugnar a posse desse candidato.
Se porventura você tem um candidato eleito, mas que era desses grupos dominantes, por mais que houvessem ilicitudes no pleito e na sua eleição, a comissão fazia vistas grossas, haja vista que aquele parlamentar faz parte da, entre aspas, da panelinha. Mas quando era da oposição, fazia-se de tudo, repito, para impugnar a sua posse. E usava-se até um termo, chamava essa impugnação de degola. E dessa maneira, havia essa boa relação entre o poder executivo, representado pelo presidente, e o legislativo, cuja maioria dos parlamentares eram ligados a esse esquema, que foi chamado de políticos governadores. Então não é errado dizer que Campos Salles foi um dos maiores responsáveis pela oligarquização do Estado brasileiro naquele momento histórico, ok? E aí, para a gente finalizar a nossa análise sobre as principais características da política na República Velha, é bom lembrarmos que havia duas oligarquias que eram as mais poderosas, influentes, as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. As oligarquias paulistas, formadas principalmente pelos cafeicultores, se aglutinavam no PRP, Partido Republicano Paulista, tá? E as oligarquias mineiras mais fortes, né, famílias das oligarquias de Minas Gerais, estavam ali aglutinadas no PRM. Como essas duas oligarquias tinham grande poder, fizeram um acordo. E esse acordo todo mundo conhece, um acordo de revezamento na presidência da República. É claro que é preciso levar em consideração que quando se fazia os arranjos para a sucessão presidencial, havia também negociações com as oligarquias de outros estados. Via de regra, na maior parte das eleições presidenciais, essas oligarquias estavam harmonizadas, tá? Mas a ideia principal era justamente fazer ou um representante da oligarquia de Minas ou de São Paulo, né, presidente. Então, essa é a ideia da política do café com leite. Por que a nomenclatura café com leite? São Paulo, o maior produtor de café, maior riqueza de exportação brasileira, tá? E Minas Gerais? Bem, Minas Gerais tinha uma economia muito diversificada. Minas Gerais também produzia café, inclusive no início do século XX, Minas Gerais supera o Rio de Janeiro na produção cafeeira, tornando-se a segunda federação que mais produzia café no Brasil. Minas Gerais também tinha uma pecuária desenvolvida, a pecuária que se desenvolve desde a época da mineração e outras atividades. Mas, para ficar até mesmo uma nomenclatura mais aprazível, se São Paulo dá café, Minas daria leite. Claro que não só leite, não era só pecuária, tá? Tinha artesanato, comércio, enfim, tá? Fora a atividade agrícola. Mas aí firmou-se, né, esse acordo que passou a ser chamado de política café com leite, lembrando ainda que Minas Gerais era o estado mais populoso naquela época, o que fazia dessas oligarquias muito influentes e poderosas, haja visto que o colégio eleitoral de Minas era o maior, tá? Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Apesar desse acordo de revezamento entre São Paulo e Minas na presidência, nem sempre esse acordo funcionou. Houveram algumas eleições onde São Paulo e Minas Gerais estavam em lados opostos. Um exemplo, a eleição de 1910, onde a oligarquia paulista apoia para a presidência o baiano Rui Barbosa e boa parte das elites mineiras apoiam Hermes da Fonseca, o gaúcho Hermes da Fonseca, que inclusive venceu a eleição e tornou-se presidente, assumindo o poder em 1910. Outra eleição onde Minas e São Paulo estavam em lados opostos, e essa talvez seja até mais conhecida, foi a eleição de 1930. Nas eleições de 1930, Minas Gerais, que tinha sido preterido pelo Washington Luiz era presidente, ele representava o PRP, mas Washington Luiz resolveu não apoiar o mineiro para a sucessão, resolveu apoiar alguém do mesmo partido, o governador paulista Júlio Prestes. Minas Gerais, então, preterido, formou, junto com o Rio Grande do Sul e a Paraíba, uma força de oposição chamada Aliança Liberal. E Minas Gerais
acaba apoiando o candidato à presidência, Getúlio Dornelles Vargas. Então, de um lado, nós temos São Paulo apoiando, o Júlio Prestes, Minas Gerais apoiando Getúlio Vargas. Pois bem, galera, está aí algumas das características mais importantes, mais relevantes da política nesse momento histórico. Coronelismo, clientelismo, fraudes eleitorais, tá? Acordos dentro dos núcleos oligárquicos e lembrando que o voto era apenas para os homens alfabetizados acima de 21 anos e a maioria dos brasileiros não participavam da vida política, não participavam, tá? Mas lembrando também que nas votações essas regras presentes na Constituição muitas vezes, ou melhor dizendo, geralmente não eram respeitadas. Beleza? E fazendo uma breve síntese, eu acho que fica salutar a gente mostrar esse esquema, tá? A base da política na República Velha eram os coronéis, tá? Esses coronéis, esses líderes políticos, chefes políticos, eles acabavam usando seus currais eleitorais para eleger os representantes daquelas famílias oligárquicas mais poderosas em âmbito estadual. São aquelas famílias mais poderosas que tinham poder não limitado apenas ao município, mas muitas vezes em uma região, que elegiam os deputados, governadores, senadores. E essa galera que formava essa oligarquia estadual dominante apoiava o governo federal. Mas é claro, em troca desse apoio materializado em votos, eles recebiam também, seja verbas, seja apoio político, seja obras. Eu queria até destacar uma coisa. Quanto mais um coronel tivesse influência junto ao governo, sobretudo na obtenção de favores, mais prestígio esse coronel teria, esse chefe político teria na sua municipalidade. Beleza, galera? Pois, fiquem com Deus. Até a próxima.